Bom, nós vamos continuar o nosso estudo da Carta aos Romanos. Muitos estudiosos, teólogos chamam de a Carta Magna do apóstolo Paulo. E o tema de hoje é sobre ser filho de Deus, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Vamos falar bastante sobre isso, né? Essa discussão sobre quem é escravo e quem é filho, né? Eu já quero lembrar aqui para já você traçar aí um paralelo, a história que Jesus contou, uma parábola, para ilustrar realmente como o reino de Deus se comporta e qual o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, para salvar o perdido, né? Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Lucas 15, né? A gente fala que é o capítulo dos achados e perdidos, né? Porque é a moeda perdida, né? Ovelha perdida e o filho perdido. Filho pródigo, em que nós vemos que ele voltou para ser um escravo, com a mente, né, de um escravo. É melhor ser um escravo, ser um servo do meu pai, do que ficar na condição de miséria em que ele estava. Mas ele foi recebido como filho. E nós vemos o mais velho reclamando com a mente também de escravo, né? Ah, ele fez o que fez, gastou tudo e você recebe como filho. E eu que trabalho, mente de escravo, né? Trabalho e não celebra. Bom, celebra porque não quer, porque deveria usufruir, deveria celebrar mais. Então nós vemos aí uma parábola muito interessante que fala sobre esse conceito de escravidão e filiação. Então Romanos 8 vai falar bastante sobre isso. Então preste atenção nesta aula, tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Vamos começar lendo o versículo 1, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então temos uma nova lei, hein, Bispo G? Vamos explicar isso aí. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá certo? Então nós vemos aqui, nessa discussão inicial, o conflito entre carne e espírito. Carne é a palavra sarcos, né? Que você se lembra, sarcófago, né? O que é um sarcófago? Aquilo que devora a carne, né? Então, nada mais justo para uma sepultura, né? Ser chamado de sarcófago. E espírito é a palavra pneuma, né? Quem nos chama de pneu, né? O sopro, pneuma, é algo que você realmente enche, né? Ser cheio do Espírito. E aqui fala sobre esse conflito, fala de uma nova lei. Então, antes o homem vivia sob a lei da carne e, consequentemente, do pecado, e agora fala de uma nova lei, que é a lei do Espírito. Bispo G, a forma como a gente lê, tem gente que pensa que a carne é completamente má. A carne é má? Bom, se a carne fosse totalmente má, não seria criada por Deus, né? Porque o homem foi criado alma vivente e ele foi criado transformado, né? Então, foi pego, vamos dizer assim, a lama, né? O barro, e do barro transformado na carne. Então, o conceito de ser a carne má é um conceito até meio teosófico, vamos dizer assim, né? Que é mais de elementos daquela época do que propriamente do cristianismo. Porque a carne é boa. A carne, ela sendo bem direcionada, ela só nos traz proveito. Eu entendo dessa maneira. O que é ruim? Ruim são os preceitos, né, os sentimentos que as pessoas têm. Aí sim, né, que aí se der vazão para a carne. Falando em preceito, o preceito da lei se cumpriu em nós sem precisarmos cumprir a lei? Olha que pergunta. A realidade é que Jesus cumpriu, né? Então a realidade é que a palavra preceito, inclusive, é uma palavra ligada à justiça. Então, o preceito, o conceito de ter se cumprido a lei, em termos jurídicos, né? Você tem falado muito sobre isso. Esse preceito é algo que se cumpriu não em nós. Foi através de Jesus que ele cumpriu o preceito da lei.
Então, o que ocorre? A lei, ela tinha um compromisso com o tempo da escravidão, o tempo do deserto, o início da caminhada na Terra Prometida também, mas não agora. Agora o preceito se esvaziou porque, como nós falamos na outra aula, caducou, né? A caducidade chegou. E agora o que a gente tem que fazer é aceitar, é uma consciência, uma mentalidade tão mais à frente, né? Eu posso até colocar assim num contexto meio humano, mais evoluído. Porque você vê que em Cristo se cumpre a lei. E o preceito da lei se cumprindo em Cristo e nós o recebermos como nosso Senhor, nós estamos embaixo do cumprimento da lei. Eu vou tentar construir um comparativo, Bispo G, vamos ver se eu consigo. Seria mais ou menos o seguinte: Israel tinha que praticar a lei, conhecer a lei, para poder conhecer a Deus. E hoje seria o inverso. Nós conhecemos a Deus e por esse conhecimento é natural praticar a lei. Sabemos o que é bom, o que é certo, porque temos o conhecimento do Espírito. Eu acho que essa forma de pensamento, né, como são vias diferentes, faz com que a gente entenda o que é a lei do Espírito da vida, né? Que não é mais aquela lei da carne, né? Aquele aio, né? Que isso, é assim que tem que ser, porque é assim que vocês vão sobreviver, porque para ter relacionamento com Deus é esse sacrifício de carne, é a pomba, é o cordeiro, e é isso, e não faça isso, não faça aquilo e tal. E dessa forma vocês serão santificados e estarão com Deus. E Deus visitará, né, naqueles fenômenos do Antigo Testamento. O Novo Testamento já é outra coisa, vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo te esclarece. É interessante porque João 16 fala isso, do convencimento, né? Ele que convence o homem, o Espírito, né, convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu acho muito interessante, né, como são vias inversas de relacionamento. É um relacionamento evoluído. Eu acho que o termo mais assim que se encaixa é esse termo mesmo ligado a uma evolução. Eu até penso que a lei, vamos dizer assim, conhecer um Deus verdadeiro, tudo bem, foi liberto da escravidão, já é algo bom. Então Deus já libertou da escravidão. Mas para você encarar um deserto e acreditar que Deus é bom, não é fácil. Mas se você tem um aio, você tem uma lei, uma doutrina, para te embasar nesse tempo difícil, fica um pouco mais prático, porque aí você não erra. Porque errando no deserto a coisa pode complicar. Eles, infelizmente, fizeram isso. Morreram no deserto. Erraram e morreram no deserto. Então, eu acho que esse tipo, né, de noção, de evolução que vem para nós, é porque também já não era mais deserto e também nem o início da caminhada na Terra Prometida, que também tinha todo tipo, vamos dizer assim, de desejo da carne, entre aspas. Né? Então, era para isso. Então, eles estavam chegando lá, uma mentalidade escrava de alguém que passou por um deserto, que é assim, o cara quando não tem nada, né? Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. De repente, acaba o maná, estou na Terra Prometida. Agora eu vou deitar e rolar. Mas tinha lei para que eles não entrassem nos costumes da terra e não se perdessem. Ainda também assim se perderam. Mas agora o tempo é outro, né? É a questão da proteção, né? Deus, ele cria esse caminho de proteção para eles. Eu enxergo a lei como uma estrutura prática de proteção. E olha, Deus não foi assim injusto de dar a lei depois de 20 anos do deserto. Não. Foram 3 meses. 3 meses chegou no Sinai e já deu a lei. Falou, gente, é isso aqui, pratica isso aqui que vai dar certo. Eles não precisariam ficar 38 anos dando volta. Eles ficaram ali dando volta porque exatamente eles desprezaram o que era um caminho de proteção para eles. E Deus, como conhece o futuro e sabia, entre aspas, que eles iam pisar na bola, já deu logo no começo, falei, esses caras vão precisar da lei lá no deserto, que eles vão ter trabalho, vão dar trabalho aí no deserto e no começo da Terra Prometida. Então eu acho que foi mais um conceito até do amor do Senhor à lei. O vestibular mais difícil do mundo, só 2 foram aprovados. Esse é mesmo, é verdade. Josué e Caleb, né? Bom, o texto continua assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Interessante, né? Quem está na carne aí, hein, Bispo G? Os gentios ou os judeus, hein? Com quem que Paulo está falando? Acho que aqui os dois, né? Ali Ninguém escapa. um precisava de um aio para poder não se manter na carne, que eram os judeus. E os gentios, eles viviam, entre aspas, né, ao seu bel prazer. É bem o termo, né? Ao bel prazer. Mas a realidade é que ambos estavam na carne, né? Então o apóstolo Paulo, desde o início, ele vai mostrando isso de forma muito clara, porque havia também até um conceito bem judaico da época, tudo, de povo escolhido, povo de Israel, o povo escolhido de Deus, mas é Paulo, que era um israelita autêntico, ele põe os dois na mesma condição. Ambos são carnais e precisam da graça. E precisam cogitar das coisas do Espírito para viver pelo Espírito, para estar na lei do Espírito da vida. Isso mesmo. Então, enquanto processar esse relacionamento com Deus carnalmente, meu amigo, vai ficar na carne mesmo, né? Vai ficar nesse julgo e pecado e condenação. Então, já passou esse tempo, né? Viver pelo Espírito, ter prazer no Espírito, entender as coisas pelo Espírito. E muitas pessoas estão na igreja há anos e anos e ainda não entendem as coisas pelo Espírito. Né? Estão na igreja, sabem o que é o Espírito Santo, sabem, até têm conhecimento do relacionamento, mas não conseguem se relacionar porque meio que se relaciona com Deus ainda seguindo as suas tradições de outras religiões e outros credos. Por isso que é algo primordial. Viver com o Espírito Santo, se converter genuinamente é ser transformado. É muito maior do que uma mudança. Mudei de rumo, mudei de religião. Não é transformação, não tem mais nada a ver. O teu pensamento foi completamente transformado, mudou de forma. Não tem como voltar atrás, não tem como voltar para a carne. Isso é conversão. Isso é uma genuína conversão. E é o que Paulo está falando. Não tem como viver no Espírito pensando como carne. Tá? Então diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E esse é um dos versículos mais famosos, diz assim, né, versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Bispo G, pergunta que agora ficou assim, bom, bispo, então eu não posso andar pela carne, mas o Espírito vai vivificar a carne. O que significa isso? A realidade é o termo que o apóstolo Paulo usa, ele fala do pendor, que é a inclinação. Então, a carne, ela tem uma inclinação pecaminosa. Não adianta a gente também achar a carne é maravilhosa, é o lugar onde a gente se envolve, tem todo o contato com o mundo atual, mas se ela começa a pender, começa a se inclinar, né? É que nem papagaio, né? O papagaio tá penso, pipa tá penso. Por quê? Porque está inclinando por um lado. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele próprio começa a ter um discernimento, porque incomoda. Quando você faz alguma coisa que está agradando a carne, mas desagrada o espírito, parece que é meio que automático, aquilo causa um incômodo, mesmo a tua carne gostando, mesmo a tua alma, a tua mente gostando, mas é uma coisa estranha, porque o Espírito Santo de Deus em nós começa a falar, não é por aí, e aí a gente percebe esse diferencial, como é algo separado do nosso espírito, separado da nossa carne, que é o Espírito Santo de Deus, em nós. Bispo, uma pergunta difícil. Como separar o que é um discernimento do Espírito sobre alguma prática do que é, de repente, uma culpa da minha consciência? O separar é algo um pouco complicado realmente, né? Porque tem coisas que você, na tua mente humana, vai ter a consciência pesada, entre aspas. Mas a realidade é que existem alguns fatores que, às vezes até bem sutis, que você não percebe que você está errando. Então, por algum motivo, uma palavra tua,
uma censura que você faz a uma pessoa, algo que não causa um grande dano, né? Porque aquilo que causa um grande dano, a tua própria consciência já vai te mostrar. Entendi. Mas às vezes uma palavra, um sentimento, algo que você liga no mundo espiritual, automaticamente, mesmo você sentindo bem, o teu espírito começa a trazer um discernimento, é diferente da consciência pesada. A consciência pesada é algo muito claro, objetivo, fiz ali, pisei na bola. Mas, quando o Espírito Santo começa a trazer um incômodo em você, fala, meu Deus, alguma coisa errada eu fiz. Às vezes, na nossa razão, no nosso sentimento, nós nem percebemos. Mas o Espírito Santo de Deus já começa a nos mostrar e trazer esse sentimento. Por isso que eu falo, é uma pessoa, o Espírito Santo, entre aspas, separada de nós e que habita em nós. E nós temos que dar ocasião a ele, porque muitas vezes a pessoa não dá vazão ao Espírito Santo, dá vazão à carne. E à medida que ele vai dando vazão à carne, o mundo espiritual ao redor começa a se mudar. Porque existem entidades, existem demônios, não existe isenção. E, obviamente, isso vai atrapalhando a tua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado no Espírito Santo? Bem diferente, né? O ter o Espírito Santo é algo que, a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus de forma genuína, com certeza no teu espírito, a partir do momento que a salvação se manifesta, estou falando sobre o pecado original, aquilo que aconteceu lá em Adão e Eva e que é restaurado através de Jesus Cristo. Então, esse é o processo quando você aceita Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo faz parte da tua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência mais profunda. Tanto que você percebe que até os próprios discípulos, apóstolos, receberam o sopro do Espírito Santo depois que Jesus venceu o diabo, o pecado e a morte. E aí ele vem, sopra sobre eles o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo estava na vida deles. Mas ele dá uma ordem, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí é um outro momento. O batismo com o Espírito Santo é o derramar, é o preencher desse poder do Espírito Santo que já habita em nós. Então eles receberam logo após a ressurreição e o batismo foi no Pentecostes, dias depois. Legal. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 12. E assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Bispo G, é muito interessante esse versículo 15, também um dos mais conhecidos sobre o assunto, em que fala sobre outra vez atemorizados, ou seja, eles receberam primeiramente um espírito de escravidão. Se fala outra vez, porque no primeiro momento eles tinham um espírito de escravidão. E que agora, na graça, nesse novo derramar do Espírito, não é um espírito de escravidão. Ele fala agora é um espírito de filiação, né? Um espírito de adoção, em que você pode chamar até Deus de Abba, né? Que é uma forma muito carinhosa, né? Como se fosse papaizinho, né? Então, qual é essa diferença? Quando é esse momento que eles receberam esse espírito de escravidão? Né? Porque aqui é retratado por Paulo. O momento que eles receberam a primeira vez o espírito de escravidão foi quando eles desobedeceram a Deus. Então, ele percebe ali que já começa assim. Eles tiveram medo e se esconderam. Então, até aquele momento, o homem e a mulher viviam na liberdade diante de Deus. E, de repente, eles se viram nus, e viram que Deus estava ali, eles ficaram com medo de Deus. E aí, então, já ficou claro que os olhos espirituais deles já estavam abertos para o mal. Então, o espírito de escravidão já estava agindo na vida deles, e a primeira marca do espírito de escravidão foi o medo. Então, por isso que nós temos que entender que uma das armas que o inimigo muitas vezes quer usar é o medo. Então, quando a pessoa
ela começa a se deixar levar pelo mal, pelas antigas práticas, por atitudes, por proceder, automaticamente ele começa a deixar que esse temor ele seja o quê? Reconstruído. Por quê? Ele é, como eu posso dizer, algo que veio completo. A desobediência trouxe esse espírito de medo. E, obviamente, quando nós somos desobedientes e começamos a retroagir, a retroceder, o homem começa a ficar temeroso. E isso é uma verdade, né? A gente percebe muito isso acontecer em pessoas que se desviam, principalmente. As pessoas que se desviam, elas passam por uma assolação de medo, uma destruição, algo assim, Verdade. fora de qualquer tipo de perspectiva humana. E usar o termo aba, não seria uma falta de reverência? O termo aba é um termo muito próximo daquilo que a gente chama paizinho, algo muito assim, né, próximo. O que acontece é esse sentimento que deve ter, não pelo fato de ser ou não uma reverência, mas nós entendemos que Deus é assim, que Deus quer que nós nos aproximemos dele, não mais com aquela condição, o Deus que fica nos céus, de lá totalmente, vamos dizer assim, alheio a tudo que está acontecendo, quando manda alguma coisa para punir, porque esse é o Deus que o diabo se traveste, né? Ele coloca um Deus inquiridor, e a lei, ela trouxe, ressaltou esse, entre aspas, Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele mesmo começa a falar a respeito dessa intimidade. Porque a primeira coisa que ele teve, quando ele foi visitado por Jesus, foi medo. Ele falou, Senhor, que és tu, Senhor? Porque ele já sentiu que ali a situação dele estava ruim. Tinha acabado de cair do cavalo. Estava ali fazendo coisa errada. E aí ele reconhece isso, mas também o processo de vida dele com Deus o levou a entender que é o Abba Pai, o paizinho. Essa intimidade, né? E é isso que nos torna, assim, verdadeiros filhos. A gente sente esse carinho de Deus e não uma reverência, muitas vezes, distante de um Deus ausente, né? Um Deus ausente. Muito bem, versículo 16 fala assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muito interessante, né, usar o termo testifica, que até porque toda adoção deve ter testemunhas, né? Ainda mais na época do Império Romano, então ele usa esse comparativo. Bom, aí continua assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, claro, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Maravilha, né? O que o apóstolo Paulo coloca aqui é muito profundo e ele fala exatamente sobre resultados. Né? Basicamente o que ele está colocando aqui é resultado. Você vai ter essa aliança com Deus, você se torna filho de Deus, né? E você tem lutas como filho de Deus? Tem. Né? Você vai sofrer como filho de Deus? Vai, mas também com ele você vai ser glorificado, com ele você também vai reinar. Então é muito importante, né? Porque acho que Paulo também se preocupa, né, Bispo G, de tirar esse peso religioso. Inclusive, muitos cristãos hoje têm uma visão do evangelho que não pode ter, por exemplo, prosperidade, né? Não pode ter nenhum tipo de prazer. Não, tem que ser sofrimento o tempo todo e tudo mais. Sofrimento faz parte, mas também faz parte ser abençoado, ter uma vida abundante. Né? Então, sempre haverá recompensa para quem sofre como filho de Deus? Eu creio que sim. O que você acha, Bispo Gil? Eu, com certeza, eu não tenho dúvida. Ela pode não ser na expectativa que a gente tem material, mas só a presença de Deus, as confirmações. Eu vejo pela vida de Paulo, né? Ele mesmo está colocando aqui, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreram por amor a Deus. Então, se houvesse aquele sentimento, né, do mártir, o que é o mártir? Vou morrer, eu nasci para sofrer, vai andando, geme e chora, aquelas coisas que a gente vê que dá até pavor, Paulo seria a primeira pessoa a falar contra. Então ele não chamaria de paizinho, Abba Pai.
ele chegaria e falaria, Senhor, aquele Senhor distante, né? Ele próprio, é muito interessante quando ele fala, né, sobre o que era o Antigo Testamento, o que era o Monte Sinai, o clangor das trombetas, né? Está no livro de Hebreus, alguns interpretam que é Paulo, o clangor das trombetas, o medo, tudo aquilo pertence a um conceito da lei. Porque o que traz hoje para nós, a expectativa é outra. É a Jerusalém, a nova Jerusalém. É os irmãos, é a comunhão do corpo, os espíritos glorificados. Quer dizer, ele tem consciência dessa verdade, mesmo sendo o grande sofredor. Ele é o grande sofredor do Novo Testamento. E ele não tem isso como, vamos dizer, como sofrimento. Por quê? Porque aquilo que ele é glorificado, que ele passou em vida, as experiências que ele teve, deixam longe qualquer sentimento de achar que tem que ser o mar. Ai, nasci para sofrer. Nasceu nada. Nascemos para viver a glória de Deus e participar dela. O legado e o discurso são completamente positivos. Com certeza, perfeitamente positivos. 19 fala assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui usa o termo vaidade, mas aqui é mais ligado à palavra corrupção, né? Então, quando a gente leu aqui, né, a criação está sujeita à vaidade, a criação está sujeita à corrupção, tá certo? Versículo 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que significa esse tempo que temos que ainda aguardar para a redenção? Então, o que o apóstolo Paulo coloca aqui, e a gente percebe que ele fala muito sobre o sofrimento, mas ele coloca, antes de ele falar do sofrimento, ele coloca a glória de Deus se manifestando na vida dele, chama de paizinho, fala para não ter o medo. O que ele está deixando? Ele está deixando um referencial, inclusive, para encarar Roma. Porque nós estamos falando de um livro escrito para romanos, cristãos e, obviamente, até não cristãos, mas o terror de Roma era conhecido no mundo inteiro. Onde eles chegavam, o terror vinha. Então, Paulo está colocando, deixando bem claro, quando nós temos outra motivação no coração, no sentimento em relação a Deus, o medo ele deixa de existir. Uhum. Você começa a encarar como ele encara, com naturalidade. E ele sabe que mesmo os sofrimentos que ele tem que passar, ele vai ter que passar. Eu vou passar por um sofrimento. Eu tenho até um versículo no Salmo que é muito interessante, né? Ensina-me a contar os dias. Porque você tem duas formas de contar os dias. Triste, chateado, falando, ai, mais um dia de dor. Ou então, glória a Deus, menos um dia de luta. Eu prefiro a segunda fase. Paulo deixa isso muito claro. Então ele não entra em depressão, ele não se frustra, ele vai avançando. E esse é o conceito que nós temos que ter em meio às adversidades, porque é aquilo que ele coloca, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele era um cara que amava a Deus. Então, vou ficar reclamando que eu estou sofrendo, olha que Paulo sofreu. Vou ficar aí entrando em depressão, vou ter crise existencial, vou começar... Não, eu vou encarar sabendo, vou passar por isso e vou passar feliz. Amém. Eu sei o resultado é um só. É bênção para a minha vida, vai cooperar para a minha vida. E complementando, ele diz assim, né, o versículo 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, ele semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos
inexprimíveis, né? Quando fala de gemidos inexprimíveis, para a gente entender mais próximo o texto, fala sobre dores de parto mesmo, assim, gemidos isso mesmo. como de uma nova criação. Né? Ou seja, realmente é uma nova criação, né? É um outro relacionamento. Essa intercessão que fala, né, de gemidos e a intercessão feita pelo Espírito, tem alguma relação com orar em línguas? Tem. Eu creio que sim, porque às vezes a gente, sem saber o que está acontecendo, é um exemplo meu pessoal. Uhum. Eu não sei o que está acontecendo, eu começo a sentir o meu espírito inquieto, alguma coisa está acontecendo. O que eu faço? Onde eu estiver, eu me ajoelho, oro e clamo em línguas. Busco a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Se o Espírito está me colocando um sentimento, um peso de que algo está acontecendo no mundo espiritual, eu desconheço, mas o Espírito Santo sabe, e eu no meu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, eu oro em línguas. Eu oro com o sentimento do Espírito Santo. E automaticamente, quando há uma ruptura e essa situação que poderia estar acontecendo ruim, ela é desfeita, porque nós sabemos que a nossa intercessão com o Espírito Santo quebra. Eu lembro uma vez, inclusive, até uma experiência nossa, que eu estava andando, era férias, você tinha ido para Santa Catarina, se eu não me engano, e começou a me dar um incômodo no espírito, mas um incômodo no meu espírito. Eu estava na rua e falei, Liz, vamos orar. Eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, eu estou com um incômodo muito grande. E aí eu levantei um clamor em espírito ali na rua. E logo depois eu fiquei sabendo que você tinha rodado com o carro. Eu tinha sofrido um acidente na Regis Bittencourt. 2006. 2006. 2 de janeiro de 2006. E o lugar, inclusive, né, depois você comentou que era um local onde... Perigosíssimo. Ele sofreu um acidente e ali, obviamente, poderia ter um desdobramento pior ainda, porque era uma curva, teve óleo, tem um monte de coisa, né? Não, foi uma loucura. Foi um acidente muito grave. Foram vários carros. E foi incrível que naquele momento exatamente o Espírito Santo começou a me incomodar. Que coisa, olha. E eu parei onde eu estava, eu senti aquele incômodo, eu comecei, e foi incrível, eu comecei a orar e clamar em língua junto com a bispa Liz, e de repente eu senti assim, ó, como se aquela agonia, ela cessasse no mundo espiritual, veio paz. Quando veio paz, eu sabia que tinha sido desfeito o intento do que poderia acontecer. Isso é um ministério poderoso do Espírito Santo, intercessão. E termina assim dizendo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, concluindo, gente, recebemos não apenas perdão, mas nós recebemos uma nova vida. E a graça não nos desobriga de fazer tudo o que está ao nosso alcance para sermos santos. Os desejos da carne, a gente sabe que tem desejos bons e desejos ruins, né? Então, nós temos que, obviamente, ter o discernimento de agir pelo Espírito, cogitar pelo Espírito, para não andar pela carne, porque a carne conduz à morte. Tá certo?